Muito bem, provavelmente nós nos cruzaremos, depende do lugar que o senhor for fazer exame, porque eu vou levar a minha esposa também para fazer exame, logo mais. Eu vou levar só às 7. Bom dia a todos, vocês conseguem me ouvir bem aí ou não? Estão me ouvindo bem, tá? Porque eu estou fazendo com experiência com o fone de ouvido. Eu não sou muito familiarizado com essas coisas, né? Mas é isso. Queridos, hoje, seguindo o tema de profunda importância que nós estamos estudando durante esta semana, nós vamos recapitular aqui um pouco e sintetizar um pouco dos capítulos 4 e 5 do livro Preparação para a Crise Final. O capítulo 4 trata da sacudidura. E o texto base para esse tema encontra-se no livro do profeta Amós, capítulo 9, verso 9. Se você tem sua Bíblia aí, por favor, tenha a bondade de abrir aí em Amós, capítulo 9, verso 9, e vamos ler todos juntos esse verso importante da palavra de Deus. Já oramos, né? Agora vamos fazer só uma breve oração para a compreensão da palavra, mais uma vez, e dar sequência. Querido Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos abrir Tua palavra uma hora tão boa como esta, a primeira hora da manhã. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações através do Teu bom e poderoso Espírito, para que nós venhamos compreender a mensagem que o Senhor designaste para nós neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amós 9, verso 9, eu leio assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo sem que caia na terra um só grão. Muito bem. O termo sacudidura, ele não aparece na Bíblia com a palavra sacudidura, né? Mas esse é um dos textos que fala sobre sacudidura, e mais na frente nós vamos analisar um outro que tem no Novo Testamento. Agora nós vamos ao nosso capítulo 4 do livro hoje, para compreender um pouco as mensagens da serva do Senhor através da sua serva, para nós. Aqui diz o seguinte, queridos: todo o Filho de Deus, individualmente, e a igreja no conjunto, passarão por uma prova especial que sacudirá sua fé. Prova essa que se denomina sacudidura. Isto aconteceu em épocas passadas e há de repetir-se nesta hora do fim, de uma maneira muito específica, porque o inimigo sabe que lhe resta pouco tempo, e porque quer fazer que apostatem tantos quanto sejam possíveis. Nós já estamos sentindo hoje como igreja, principalmente nós os líderes da igreja, já estamos sentindo os efeitos dessa sacudidura acontecendo no nosso meio. Eu não tenho certeza, não sei se o pastor tem alguma estatística do que já está acontecendo no geral, não só no distrito, mas a nível de associação, ou talvez mais ainda. Mas só aqui em Porto Seguro, na central de Porto Seguro, nós já sentimos isso. O que é que nós temos visto acontecendo ultimamente? São casais se separando, maridos congelando relacionamento, esposa também, vivendo emocionalmente separados dentro de casa, outros totalmente se rebelando, postando fotografias nos seus perfis, no Instagram, no Facebook, quase sem roupas, outros abrindo garrafa de vinho e brindando, e outros por aí postando mensagens que não tem nada a ver com a mensagem que um cristão deva postar na internet, né? E em lugar nenhum, aliás, não deveria nem ler, né? Mas é o que está acontecendo hoje. E ele diz que vai sacudir a terra. E eu fiquei pensando, será se Deus, quando eu li esse texto a primeira vez, será se Deus vai chegar um momento que ele vai escolher, vai falar assim, olha, isso aqui é um grão quebrado, vou jogar fora, isso é uma palha, vou soprar. Ele vai fazer isso? Ou as pessoas vão fazer essa autosseleção? O termo sacudidura, ele é
explicado aqui no livro. Recentemente o irmão Danilo pregou um sermão sobre esse assunto e ele usou essas palavras. Eu não sei se ele tirou do livro ou do pastor Dilson Bezerra, mas diz assim: é um vocábulo figurativo. O que é sacudidura? É um vocábulo figurativo que designa uma experiência especial de seleção e apostasia no povo de Deus. Ou seja, esta seleção quem faz somos nós. A apostasia acontece dentro de nós. E o livro traz algumas informações interessantes e importantes para a nossa compreensão a respeito disso. Ele diz que o resultado da sacudidura agora, em processo, e que continuará de maneira crescente, será a apostasia de certo número de membros da igreja que terão uma experiência superficial. Olha, David, alguns deles em destacada posição. Parte destes apóstatas se converterá nos piores inimigos da verdade e do povo de Deus. Porém, ninguém que leve uma vida de plena consagração e de verdadeira comunhão com Deus precisará ser afetado por este processo. Aqui está já a causa, o efeito e o antídoto. Ninguém que leva uma vida de plena consagração e de verdadeira comunhão com Deus precisará ser afetado por este processo. Deus está agora cirandando, é na descrição do processo, o seu povo, provando os seus propósitos ou motivos. Muitos serão apenas palha, não trigo, pois não haverá valor neles. Testemunho, volume 4, página 51. É o que está acontecendo. Eu ouvi uma frase do pastor, deixa eu lembrar o nome dele aqui, é Adailson Fonseca, alguns de nós conhecemos, ou talvez todos, e ele disse o seguinte: aquele que não está levando ninguém para o céu, é porque não está indo para lá. Anote essa frase, eu vou repetir. Aquele que não está levando ninguém para o céu, é porque não está indo para lá. Quando você se fortalece, se prepara, você acaba influenciando pessoas e contribuindo de alguma forma para que essas pessoas aceitem o Evangelho. O seu testemunho fala mais alto. Nós vimos isso no estudo do trimestre passado da Escola Sabatina, que é importante tudo isso, né? E a preocupação que nós temos maior é essa. Um dia, o pastor Dilson Bezerra, que é um pastor conhecido também nosso, ele disse uma coisa, e eu falei uma vez isso na igreja, e o nosso pastor distrital na época tentou até me corrigir as palavras que eu falei, para amenizar o impacto, mas isso é de extrema importância. Ele falou assim, que dar estudo bíblico, falar de Jesus para as pessoas, não é dom. Não é talento, não é dom. Fazer esse tipo de trabalho é requisito para entrar no céu. Ou seja, ele não está dizendo aqui que você tem que praticar as boas obras, que se você não praticar as obras, você não vai para o céu, porque ninguém é salvo pelas obras. É claro, somos salvos pela graça, mas ele está dizendo que se você não influenciar ninguém na sua vida, se sua vida for uma vida morna, uma vida indiferente, o que vai acontecer é isso. Provavelmente você não irá para lá, né? A perseguição pela imposição de leis dominicais é um dos motivos pelos quais muitas pessoas vão, com certeza, se apostatar da fé. O primeiro dos motivos é o descuido e a indiferença, como eu disse aqui. Nós temos tanto material e tantas coisas. Eu não sei se o David tem condições de sinalizar quantas pessoas nós temos hoje nessa live, nesse momento, assistindo. Mas ontem eu contei que tinha 19 pessoas. Salvo se não houve algum engano de minha parte. No primeiro dia, acho que teve 17, ou foram 15. Quanto isso foi anunciado na igreja, quanto foi batido na igreja. Mas nós estamos mornos, indiferentes. Eu não consegui ver, David, se você puder repetir aí. 26 conexões, Ribeiro.
26 conexões, né? Muito bem. Glória a Deus por essas pessoas que estão conectadas e nos acompanhando aqui. Porque a indiferença é tremenda. Agora, a perseguição pela imposição das leis dominical, Ellen White diz que cumprir-se-ão, literalmente, as palavras de Paulo. Todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão a perseguição. Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão e exilados, e outros tratados como escravos. Veja bem, quando o cerco apertar, vai ter muito crente colocando uma faixa na placa dele, uma placa ou uma faixa na porta dele dizendo assim: eu sou do domingo, aleluia. Terão muitos deles fazendo isso, pode ter certeza. Se já estão fazendo hoje, com um motivo assim tão... com apenas a ponta do iceberg aparecendo, já tem gente fazendo isso hoje. Imagina quando o cerco fechar, quando vier a perseguição. Eu sou do domingo, eu não tenho nada a ver com sábado. E isso acontecerá ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Grande conflito, página 608. Acabei de falar aqui. Vai acontecer isso. Muitos de nós que congregam no nosso meio hoje vai acabar desistindo, esfriando da fé, pela indiferença, pela superficialidade da fé que professam. O terceiro ponto aqui é a recusa da mensagem de Deus à Laodiceia. Apocalipse capítulo 3 traz uma mensagem aos laodiceanos, e eu quero abrir um parênteses aqui, meus irmãos, para falar para vocês que existe dentro da igreja dois grupos de pessoas distintos. Porque essas mensagens é para nós, não é para outra pessoa. Elas são para nós, da igreja adventista. E esses dois grupos de pessoas se dividem da seguinte forma: nós temos os laodiceanos e nós temos os remanescentes. Porque dizem que nós somos a igreja que vivemos a época de Laodiceia. E vivemos, de fato, essa época da sétima fase da igreja, que foi a carta escrita por João à igreja de Laodiceia. Nós não temos a menor dúvida de que os laodiceanos são aqueles que estão sentados no banco da igreja e eles não têm amor pelas pessoas que estão lá fora sofrendo, perecendo, sem conhecer a palavra de Deus. O remanescente é aquele que continua levando a mensagem. Então é muito fácil de identificar. Se você se enquadra no grupo dos laodiceanos, é hora de você fazer a diferença. É hora de você se levantar e despertar. O chamado da mensagem dessa semana é para um despertamento, para uma reforma, para um reavivamento espiritual que nós precisamos fazer. Se você é grupo de risco, você está vivendo esses momentos difíceis e de isolamento, ainda é parcial hoje, graças a Deus, não é mais total. Se você está vivendo isso, aproveite as redes sociais, que você fica tanto tempo conectado. Aproveite as mensagens da TV Novo Tempo, as mensagens do YouTube, as mensagens da Igreja Adventista que está postando da Igreja Central do Porto Seguro, as pregações. Aproveite os estudos e compartilhe com alguém. Não recuse. Agora é muito fácil você se colocar num pedestal de como é que eu diria assim, no bem bom, no bem-estar. Eu estou aqui, eu sei tudo, já aprendi tudo. É o laodiceano. Eu não preciso mais de nada. Tem uma classe bíblica 2 vezes por semana, sempre que eu posso eu participo. Às vezes é por conta de outras atividades que eu não participo. Mas essa classe bíblica está aberta para todas as pessoas e é anunciada em 3 grupos da igreja. 3, não é, David? As duplas missionárias, não, classe bíblica,
dupla missionária, o grupo da igreja e o grupo de notícias da igreja. 4 grupos são anunciados e o tempo todo o irmão Jackson e Deus fica colocando a mensagem, o Marcos, vai começar daqui a pouco, daqui a 30 minutos, daqui a 10 minutos, chamada regressiva. E as pessoas não estão dando muito importância. Às vezes que eu tenho participado, eu tenho visto sempre ali uma participação, dá para a gente ver pelo Zoom, e os que estão ali participando de pouca gente, desinteressados. Agora, o conhecimento superficial, que levará muitos a se deixarem desviar por falsas doutrinas. É o 4º ponto. Terei no terreno, diz o enganador, como meus agentes, homens que mantenham falsas doutrinas misturadas com justamente suficiente verdade para enganar alguns. Também terei presentes pessoas incrédulas que expressarão dúvidas quanto às mensagens de advertência do Senhor à sua igreja. Lê-se o povo e cresce essas admoestações, pouca esperança poderíamos ter de vencê-los, mas se pudermos desviar-lhes a atenção dessas advertências, permanecerão, ignorando todo o poder e a sagacidade, e finalmente galharemos para as nossas fileiras. Testemunhos para ministro, página 475. Perdão, estou ouvindo um ruído aqui, mas vamos ver. Se alguém quiser interromper em algum momento e quiser falar alguma coisa, o pastor David, os anciãos presentes, é só sinalizar, viu? Ou então falar que eu ouço aqui e pode acrescentar um comentário, como vocês queiram, né? O tempo. Vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Começou a forte sacudidura e continuará, e todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados. Primeiros Escritos, página 50. Hoje, muitas pessoas que estão desinteressadas estão deixando passar as oportunidades. As coisas de Deus estão acontecendo. A palavra de Deus está sendo pregada. O evangelho está sendo pregado para muitas pessoas, mas tem muitos dentro da igreja que vão... logo mais eu vou ler um texto aqui, que está no Novo Testamento, junto com vocês, para, de uma forma melhor, apoiar o que estou falando aqui. O apóstolo Paulo admoesta aquele, pois, que cuida, está em pé, olhe, que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Todos seremos provados, porém ninguém precisa cair. Todos nós seremos provados, mas porém ninguém precisa cair. A aprovação vem, é difícil, mas com certeza nós venceremos em Cristo Jesus. Alguém quer falar alguma coisa, fica à vontade, viu? Eu não estou aqui, não quero ficar falando sozinho o tempo todo. David, pode falar mesmo. Oi, Ribeiro, queria abrir uma pergunta aqui para a nossa análise. A sacudidura é um termo profético, escatológico. E a profecia, sim, a gente conhece ela plenamente quando ela se encerra. Até que ela se encerre, a gente fica tentando estudar para aprendê-la. Você acredita, quem sabe o pastor também queira participar, o processo da sacudidura é somente um evento no futuro, ali pertinho da volta de Jesus, ou ele já pode estar acontecendo desde agora? Ele já está acontecendo. O pastor vai dar a resposta aí, mas o que eu disse na introdução da mensagem de hoje aqui é que o processo já está, e agora está acontecendo com a maior frequência, essa sacudidura. Ele aconteceu no passado também, né? Muitos apostataram da fé no passado, antes, até no Antigo Testamento, mas hoje ele está com maior frequência. O pastor quer falar alguma coisa? Irmãos, eu penso que o irmão está indo muito bem aí no seu discurso, né? Eu só quero dar uma pequena contribuição. Eu acho que essa sacudidura, ela está acontecendo em forma de indiferença.
quando a pessoa se mostra indiferente, ela está sendo sacudida, tá? Ela pode achar que isso não vai fazer nenhuma diferença na vida da igreja ou na vida pessoal ou da sua família. Mas o fato dela ser indiferente, ela está, eu creio que, assinando sua própria condenação. Por isso, a sacudidura, ela é de forma pessoal, ela é coletiva, mas também ela é de forma pessoal. Eu nunca posso, de forma nenhuma, esperar que a igreja toda seja reavivada de uma só vez, porque isso não vai acontecer. Eu tenho que me preocupar com a minha posição diante de Deus. Às vezes a gente se preocupa tanto com a igreja, e se esquece que nós somos a igreja. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que passar por uma reforma em minha vida. Uma vez feito isso, eu vou poder influenciar outros. Agora, aqueles que vivem na indiferença e não querem sair dessa zona de conforto, ele já está sendo sacudido. Essa é a minha opinião. Tá certo, pastor. Alguém mais quer contribuir ou não? Sobre essa pergunta do David? Não? Aqui tem um texto, pastor, que diz o seguinte: os que têm tido grande luz e preciosos privilégios, cada um de nós individualmente nos encaixamos nisso, recebemos grande luz e privilégio. Mas os que têm tido e não os têm aproveitado com um ou outro pretexto, nos abandonarão por não terem recebido o amor da verdade e serão colhidos pelos enganos do inimigo. Darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios e se afastarão da fé. Por outro lado, porém, quando a tormenta da perseguição se desencadear realmente sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Abnegados esforços serão feitos para salvar os perdidos. E muitos que se têm afastado do redil voltarão a seguir o grande pastor. O povo de Deus cerrará fileiras e apresentará ao inimigo uma frente unida. Em vista do perigo comum, cessará a luta pela supremacia. Não haverá disputas quanto a quem será considerado maior. Nenhum dos verdadeiros crentes dirá: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou de Cefas. O testemunho de cada um, de todos, será apegar-me a Cristo, regozijo-me nele como meu Salvador pessoal. Está no livro Testemunho, volume 6, página 400 e 401. E aqui, ela diz o seguinte: a igreja não cairá, e aleluia por isso, né? Mas os pecadores serão cirandados. Mateus capítulo 8, verso 11 e 12, se você puder aí, abrir a Bíblia juntamente comigo, Mateus capítulo 8, versos 11 e 12, ele nos dá mais um vislumbre dos acontecimentos do tempo da sacudidura, quando ela acontecer com maior frequência, né? Ele diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Verso 12: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentro. É o momento que muitos que estão esquentando o banco na igreja, pastor. Isso pode ser cada um de nós individualmente, que estamos esquentando o banco na igreja, vai ceder lugar para outras pessoas. Quando o senhor fez o batismo de Ari, recentemente, eu fiquei pensando nessa passagem bíblica aqui, porque Ari, por muitos anos, foi membro da Igreja Assembleia de Deus e é um homem de Deus, um homem dedicado, um homem responsável, que lê, que estuda, que pesquisa. Tanto é que ele conheceu a nossa mensagem pesquisando, ouvindo a TV Novo Tempo, assistindo a TV Novo Tempo e comprando os materiais e lendo, e estudando cada um deles. Então, da mesma forma que o senhor batizou ele recentemente, vindo, e em tantos anos que ele tinha na igreja,
acontecerá no futuro bem próximo. Os filhos do reino, aqueles que estão sentados no banco da igreja. E nós precisamos tomar cuidado, como o apóstolo Paulo diz, cuidado que não caia, quem estiver em pé, para não ser nenhum de nós. Mas eles serão lançados fora. E ali haverá choro e ranger de dentro. Quer completar alguma coisa mais? Pode falar. Irmão, eu quero agradecer a sua oportunidade aí. Eu quero dizer para vocês o seguinte: nós não podemos cobrar de nenhum ser humano modelo de perfeição, porque nós não somos perfeitos e nunca seremos, assim como Jesus o é. Mas o que nós podemos ter e cobrar de todo crente verdadeiro é uma maturidade espiritual. Paulo, ele diz assim: você, quando nasce na fé, você é um bebê. Eu estou usando aqui, parafraseando as palavras de Paulo, né? Você é um bebê, você toma leitinho, assim é com os filhos quando nascem, né? Mas você vai crescendo e você tem que tornar um adulto espiritual. À medida que nós estamos maduros espiritualmente, nós somos um adulto espiritual. O adulto, ele não toma mais leite, ele come comida sólida. O que eu temo é que muitas vezes nós queremos ser eternas crianças espirituais. Nós estamos acostumados com leitinho espiritual, nós não aguentamos uma provação, nós não aguentamos alguém que faz cara feia. Isso mostra que nós não passamos do jardim da infância na vida espiritual, quando na verdade a maturidade espiritual nos leva a amadurecer. Agora, eu penso que Deus usa a provação para nos amadurecer, porque eu acredito que é o método de Deus. Se através da aprovação nós não aprendemos, nós vamos aprender com o quê? Agora, o que eu dou minhas palavras finais aqui, estou quase saindo, o que eu mais temo não é o que pode acontecer na minha vida, mas o que pode acontecer na vida daqueles que estão entrando na fé agora. Porque se eu tenho 35 anos de igreja, se eu tenho uma experiência cristã, não amadureci, eu posso estar dando um mau exemplo para aquele que está entrando agora e influenciando ele a ser um membro frio na fé. Quer dizer, eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre a vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa esteja se espelhando em mim, que sou um líder antigo na igreja, e esteja tão frio quanto eu, mas a culpa é minha, porque eu tenho mais responsabilidade do que ele de ser exemplo para ele. Não que eu seja exemplo para ninguém, mas quando eu estou com Cristo Jesus, eu posso refletir esse caráter de Cristo para outras pessoas. Essa é a minha contribuição. Eu quero agradecer. Eu estou com pena que estou saindo aqui, vai estar sendo tão boa. Mas eu peço a vocês que orem aí pela viagem. Deus abençoe. Sim, pastor. Olha, mas antes do senhor sair, aos que muito será dado, muito lhe será cobrado, né? O que o senhor falou, é só endossando o que o senhor falou aqui. Nós que recebemos muito, que estamos há mais tempo na igreja, será cobrado de nós, porque em Ezequiel, no capítulo 3, verso 18, ele fala: quando eu disser para o ímpio, e você vai dizer para o ímpio que ele está em pecado, não quando simplesmente dando um estudo bíblico, você pode chamar a atenção dessa pessoa através de um testemunho pessoal, do exemplo, né, da influência que você vai gerar na vida daquela pessoa. E se você não for, o sangue dele será requerido de você. Diz a palavra de Deus através do profeta Ezequiel, né? Irmão, sim. Eu estou saindo agora. Eu penso que o David deve estar gravando e depois eu quero ver a reprise, com certeza. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos. Um abraço, pastor. Boa viagem, viu? Muito bem. Boa viagem para vocês e bom exame lá para a irmã. Vamos estar em oração. Obrigado. Muito bem. Agora nós vamos dar sequência aqui, já caminhando para o final, fazendo um resumo do capítulo 5, que fala sobre a terminação da obra e o alto clamor, né? E um texto aqui do Espírito de Profecia que é muito importante, que está no livro, mas primeiramente eu vou ler o que o autor do livro colocou aqui. Ele diz que simultaneamente com o reavivamento e a reforma interior, o selamento e a sacudidura, e recebendo o impulso poderoso da chuva serôdia, aquilo que você falou ontem, o povo de Deus se atirará à sua obra evangelizadora, com o brio e o fervor particulares nestes últimos dias.
Sabe, quando eu li esse texto, eu lembrei de uma passagem que tem no livro Serviço Cristão, que Ellen White diz que tem uma visão, ela teve uma visão no tempo do fim. E nessa visão, ela via o povo de Deus entrando nas casas e abrindo a palavra de Deus, e a terra era iluminada. Então, aqui, nós receberemos um impulso poderoso da chuva serôdia. E a palavra será pregada, com certeza. O vidente de Patmos, diz aqui, vê o adventista sobre a forma dos 3 anjos, ou mensageiro, que cruzam rapidamente os céus, a fim de proclamar em alta voz 3 mensagens. Essas mensagens constituem o Evangelho eterno posto em seu marco de atualidade. A igreja somos nós aqui, né? O pastor falou, cada um individualmente, mas essa mensagem, ela é direta para a igreja adventista, nós sabemos aqui. E aqui é mostrada a natureza da obra do povo de Deus. Os filhos de Deus têm uma mensagem de uma importância tal que são descritos como voando ao apresentá-lo ao mundo. Possuem o pão da vida para um mundo que perece de fome. O amor de Cristo os constrange. Esta é a última mensagem. Nenhuma outra lhe seguirá. E não haverá mais convites de misericórdia a serem feitos depois que esta mensagem houver concluído a sua obra. David, quando encerrar essas 3 mensagens angélicas aqui, segundo o que eu li aqui no livro Testemunhos, volume 5, página 206 e 207, haverá mais a oportunidade de ser pregada, ou quando ela será concluída, essa mensagem? Em outras palavras, para ficar mais fácil para a nossa compreensão, quando ela será concluída? O Evangelho vai ser concluído quando o Espírito Santo for derramado sobre toda a carne. Joel 2:28. Só que esse momento exato, né, nós não podemos definir. Nós podemos ter uma intuição geral. Vem as 3 mensagens angélicas, vem a chuva serôdia, todos vão ter oportunidade, todos os seres vivos. Quanto tempo durará, não sabemos. E quando encerrará, também não podemos definir aqui. Mas podemos ter uma intuição generalizada de que não é um processo muito longo. Vimos isso ontem, né? E esse processo ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo. E quem será usado? Todos que estão se dispondo desde agora. Aqui entra uma coisa importante, Ribeiro. Quem vai receber? Quem está desejando receber. Sim. Quem não quer receber, quem faz pouco caso, jamais receberá o Espírito Santo. Na verdade, a minha pergunta foi mal formulada, mas você respondeu bem. Quando diz aqui no finalzinho do texto, diz assim, esta é a última mensagem, nenhuma outra lhe seguirá, e não haverá mais convite de misericórdia. Qual é o evento próximo? É isso que eu ia perguntar, depois que essa mensagem for pregada. É o fechamento da porta da graça, né? Porque depois que acontecer isso aqui, não haverá mais tempo, está dizendo aqui no livro, não haverá mais tempo de misericórdia, acabou. Né? No capítulo 18, verso 1 de Apocalipse, né? Outro anjo é descrito como descendo do céu, com grande poder, sendo a terra iluminada com sua glória. Esse anjo não apresenta uma nova mensagem, mas um novo poder que acompanhará a pregação da tríplice mensagem angélica, de maneira que, com eficácia, toda a nação, tribo, língua e povo sejam advertidos. E isso fará que a pregação promovida pelo povo de Deus, converta em alto clamor, alcance os únicos confins da terra, num tempo extraordinariamente breve, e a tarefa será concluída. Como você falou aí, nós cremos que esse tempo é breve realmente. A palavra inspirada aqui diz que o tempo será breve, é um tempo bem curto, não sabemos de quanto tempo é, mais ou menos, mas podemos ter uma noção, né, de que essa mensagem ela atingirá o povo de Deus ao redor desse mundo, e só vai ficar de fora quem quiser. Assim também,
como só vai estar dentro dessa equipe que Deus designou, a quem Ele está disposto a dar poder. E ontem, quando você apresentou o texto do Espírito de Profecia aqui, eu fiquei impressionado com um que diz o seguinte, que o Espírito Santo só será dado a quem orar pedindo. Está lembrado desse texto? O Espírito Santo só será dado a quem orar pedindo. E a partir de ontem a minha oração mudou. Eu não estou mais orando pedindo mais coisa nenhuma a Deus. Todas as orações que eu tenho feito aqui, inclusive até orações intercessórias, é que Deus deu o Espírito Santo a essas pessoas também, porque eu estou orando. Mudei o foco da minha oração, pelo menos essa semana, mas que deve ser daqui para frente, né? Na descrição diz aqui, eis aqui as claras promessas divinas referentes à finalização da obra evangelizadora. O Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando e abreviando-a. Romanos 9, 28. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, ou a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Apocalipse capítulo 10, verso 7, né? Aí se cumprirá esse segredo que está revelado lá e ninguém sabe ainda, né? Muito bem. Então a mensagem do terceiro anjo se agigantará até converter-se o mundo num alto clamor e a terra toda será iluminada. É novamente o mesmo texto sendo repetido aqui na página 401 do mesmo livro, né? E nós estamos caminhando para o tempo para os momentos finais da nossa mensagem de hoje. Eu gostaria de deixar bem mais uma vez, bem à vontade, todo mundo que está participando, de repente um dos anciãos ou alguma outra pessoa que queira intervir em algum momento e falar assim, eu quero fazer uma observação sobre o assunto, nós estamos aqui abertos a isso, né? Um tempo especial para uma mensagem mais clara e direta. Olha só o que diz aqui a serva do Senhor, no texto que eu vou ler agora para vocês. Vi descer do céu um outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo o espírito imundo e coito de todas as aves imundas e aborrecível. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Apocalipse 18, versos 1, 2 e 4. Um chamado, uma advertência de Deus. Se você está no meio de Babilônia, se alguém está no meio de Babilônia, é o momento de proclamarmos essa mensagem. Agora, precisamos primeiro orar, pedindo que a chuva serôdia caia sobre nós. Quando eu ouvi falar sobre a chuva serôdia, algum tempo atrás, logo que eu me tornei adventista do sétimo dia, eu imaginava que quando viesse, ela ia acontecer de forma geral, ia cair sobre todos os crentes. Era uma compreensão que eu tinha. Vai cair sobre todos os crentes, todo mundo que está na igreja adventista do sétimo dia vai receber. Mas o tempo vai passando, você vai ouvindo pregações, estudando e aprendendo. E nós chegamos à conclusão de que a chuva serôdia pode estar caindo na vida do irmão que está sentado do meu lado no banco da igreja. E eu nem sei, eu nem percebo. Pela minha indiferença, pela minha apatia, né, pela minha letargia espiritual, isso pode estar acontecendo com ele e eu nem saiba. Então vai ser em cada um de nós, né? Tem mais uma mensagem aqui que será, ele diz que a mensagem será proclamada com fé e coragem. O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando este se encontra em situação difícil. Quem ousa recusar-se a publicá-la? Ele ordena a seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer silenciosos, a não ser com o perigo de sua alma. Os embaixadores de Cristo nada têm que ver com as consequências. Devem cumprir o seu dever e deixar os resultados com Deus.
aquela preocupação que a gente tem, né? Eu lembro que você começou a dar estudo bíblico uma vez aqui em Porto Seguro. Isso já aconteceu comigo também, logo no início, quando eu cheguei aqui. E depois continuou acontecendo. E quando chega na metade do estudo, a pessoa fala, não quero mais estudar. Mas aí bate um desânimo, né? Tremendo. Mas a semente já foi semeada, o Espírito Santo fez a obra e a colheita vem no tempo certo. E virá com muitos que nós estamos aí fazendo. Mas o nosso papel não é nos preocuparmos com isso. O papel do crente é ir lá e cumprir aquilo que lhe foi designado a fazer. Deixa o resto com Deus, porque Ele é poderoso para, com certeza, assumindo a oposição, o caráter mais violento, os servos de Deus de novo ficam perplexos, pois lhes parece que eles motivaram a crise. Mas a consciência e a palavra de Deus lhes assegura que sua conduta é correta. E enquanto continuem as provações, são fortalecidos para suportá-las. A luta se torna mais renhida e acirrada, mas a sua fé e coragem aumentam com o perigo. Seu testemunho é: não ousamos tentar alterações na palavra de Deus, dividindo a sua santa lei, dizendo ser essencial uma parte ou outra, mas não com o fito de alcançar o favor do mundo. O Senhor a quem servimos é capaz de nos livrar. Cristo venceu os poderes da terra. A recear-nos-emos de um mundo já vencido? De maneira nenhuma. Não é hora de recuar, não é hora de ter medo, não é hora de temer, porque nós temos um Salvador que é vencedor e Ele está conosco, meus irmãos. Espero que tudo isso que nós lemos aqui, mas eu não sei se foi disponibilizar esse livro em PDF no grupo da igreja, se foi só no grupo dos anciãos, mas se não, depois podemos disponibilizar, né, David, nos grupos da igreja. Quem não tiver acesso a comprar esse livro, por favor, baixe o PDF. Se tiver dificuldade de ler no celular, baixe no computador, que você tem uma letra maior, você pode ver, assim como eu estou acompanhando aqui do meu, né? Uma obra rápida e miraculosa. Posso fazer uma grande obra? Sim, Edaldo, fala, amigo. Então, em relação ao Espírito Santo, né, a gente tem visto aí que ele vai ser derramado sobre aqueles que pedirem, né, a descida dele, né. Então, assim, eu acho que esse momento que nós estamos tendo, algo de novo tem que ocorrer conosco, porque se o Espírito Santo vai descer sobre aqueles, apenas sobre aqueles que o pedirem, será que nós não temos que fazer reuniões específicas para orarmos pela descida do Espírito Santo? Porque no grupo do Pentecostes, eles estavam, Jesus deixou a orientação que eles deveriam estar unidos em oração específica pela descida do Espírito Santo, né? E agora, de novo, vem essa mensagem dizendo que ele só vai descer sobre aqueles que lhe pedirem. A minha pergunta é: será que nós não temos que começar a fazer reuniões específicas de oração para a descida do Espírito Santo sobre nós? Aliás, até eu acho que o Espírito Santo, nós devemos recebê-lo já diário. A gente tem que ter um batismo diário do Espírito Santo. Porque você vê a situação em que Saul teve, enquanto ele esteve com o Espírito Santo, as bênçãos que foram, assim, né, decorrentes dele estar com o Espírito Santo. Ele fez obras maravilhosas. Davi, quando foi ungido, ele recebeu o Espírito Santo naquele momento ali, e a irmã White comenta que os hinos e as melodias que ele passou a tocar e compor, e cantar e adorar a Deus com a harpa dele, eram hinos com melodias fenomenais, ações do Espírito Santo, né? E ele recebia um poder extraordinário para continuar ali, já ainda jovenzinho, logo depois que Samuel ungiu, ele recebeu bênçãos ilimitadas e fez coisas ilimitadas para Deus já desde aquele momento.
Então, assim, eu acho que não é uma pergunta para responder, mas eu acho que é uma pergunta para a gente refletir. Se alguém quiser responder, também pode. Mas eu acho que, de alguma forma, nós precisamos modificar a nossa rotina, os nossos cultos. Em um dos nossos cultos tem oração, como tem a intercessora, quem sabe ter uma oração específica para recebermos o batismo do Espírito Santo. É só uma contribuição, né? Pois é, Enoque, aqui no livro Grande Conflito, na página 611, ela diz aqui o seguinte: esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Ou seja, eu estava pensando em deixar isso que você falou para o final, mas já chegou no final e eu acho que nós devemos realmente vamos fazer essa reunião. Nós precisamos fazer realmente essa reunião. Eu acho que talvez um culto da igreja, eu não sei se seria o momento, seria a forma melhor de fazer isso, mas deveria começar por um grupo de pessoas que estão interessados. Eu não sei se você lembra quando eu fiz um apelo aqui numa das classes da Escola Sabatina, que nós voltássemos a estudar a lição do trimestre passado, um grupo de pessoas, porque essa lição vai nos ajudar. Talvez seja esse um dos temas que nós deveríamos discutir, buscando o Espírito Santo, num grupo de pessoas, individualmente, mas num grupo de pessoas, porque o conhecimento que você tem, aquilo que você estudou, aquilo que eu estudei, que o outro estudou, vai fortalecer, e as experiências vão fortalecer, e nós juntos orando, porque no começo, quando eu comecei a ler essa parte aqui do capítulo 5, ela diz que precisa aparar as arestas, em outras palavras. Nenhum crente espere receber o Espírito Santo se ele está interessado somente em programas na igreja. Eu fico preocupado porque algumas pessoas, eu não queria muito tocar nesse assunto aqui hoje, mas ele está dentro desse contexto de reavivamento. O alface e a cenoura que eu botei para ele. Que algumas pessoas estão, por favor, irmã dele, dá uma ajuda para nós aí, que estão dentro da igreja hoje, no chão ali. Estão dependendo de programas. Nós precisamos fazer um programa para o jovem, precisamos fazer um programa para as famílias, precisamos fazer um programa para isso, para aquilo, mas o povo está precisando de envolvimento. Não é de programa. E se um grupo de anciãos, de líderes, de pessoas, diretores de departamento, pastor, junto, nos reunirmos, nós vamos conseguir, com certeza, conseguir esse êxito, né? E, concluindo nossa parte hoje aqui, para a nossa oração final, fala sobre os benefícios da controvérsia. Deus quer que a verdade probante seja colocada em primeiro plano, tornando-se assim um objeto de estudo e exame, malgrado o desprezo de muitos, que muitos lhe voltem. O espírito do povo precisa ser agitado. Cada contestação, cada censura, cada calúnia será um meio nas mãos de Deus para provocar a investigação e despertar os espíritos que, de outro modo, abandonariam ao sono. Segunda Tessalonicenses, Testemunho Seleto, volume 2, né? Testemunho Seleto, volume 2, página 153. E, concluindo aqui, a oposição de Satanás ao alto clamor. Só para a gente encerrar a mensagem de hoje. O povo de Deus é encaminhado às santas escrituras. Está aqui novamente, né? O que o David, o Jackson andam tentando fazer. E o que a igreja vem tentando fazer há muito tempo. O povo de Deus é encaminhado às santas escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter o conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem em descoberta os seus enganos. Em todo o avivamento da obra de Deus, o princípio
do mal está desperto para atividade mais intensa. Quanto mais você buscar, mais ele vai tentar te atrapalhar. Aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. Então, à medida que ele vier, e deixa que venha o grande engano, mas nós não seremos pegos de surpresa, nenhum de nós. Esse é o momento. Então, vamos aproveitar bastante esta semana, as mensagens que virão pela frente, procurar entender, absorver, e que Deus nos conceda um dia maravilhoso na presença dele hoje, mas orando e pedindo o Espírito Santo para a sua vida, para ele guiar a tua vida. Amém? Vamos terminar com a oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem apelado aos nossos corações durante essa semana. O Senhor tem nos chamado a um reavivamento. O Senhor tem, de uma maneira especial e forte, insistido para que o teu povo não pereça. O Senhor coloca o pão à nossa disposição. O Senhor coloca o conhecimento à nossa disposição. E o poder que emana do teu Santo Espírito à nossa disposição. Concede-nos então, Pai, esse poder hoje, na vida de cada um desses irmãos que estão comigo, acompanhando nessa manhã, esta live. Que cada um seja influenciado. E esse grupo pequeno que aqui está, pode fazer a diferença na cidade de Porto Seguro e no mundo. Usa-nos para o teu reino, para a tua glória e para a tua honra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos. Vamos para nossas atividades agora, né?